Olá, meninos e meninas. Bom dia a todos, bom dia a vocês. Então, dando continuidade aqui na nossa aula, né? Vamos pegar aqui, vocês ficaram de realizar aí o esquema, né? O resumo com base no esquema da página 66, não é isso? Então, aqui a gente tem um texto por dentro dos criadouros, e aí nesse texto vai dizer, né, sobre alguns tipos de criadouros que são onde se cria animais. E aí, vocês tinham que preencher aqui esse esquema, com base no texto. Então, reprodução de animais silvestres em cativeiro dos criadouros. Quais os três tipos? Aquilo que eu falei na aula passada. Nós temos os criadouros científicos, os criadouros comerciais e os criadouros conservacionistas. Então, aqui olhando no texto, né, pegando aqui o texto, vocês podem observar, né, quando ele diz, existem também os criadores autorizados pelo IBAMA, que são de três tipos. Então, quais são os três tipos? Os científicos, os comerciais e os conservacionistas. Então, são os três tipos de criadouros que se tem. Então, aqui, vocês iam colocar as características. Quais são as características? São centros, os científicos, eles são centros de pesquisa. Então, né, esses criadouros científicos é utilizado como centro de pesquisa, onde se faz pesquisa a respeito destes animais, a saúde desses animais. E a finalidade são estudos científicos, né? Como eu estou dizendo, a questão do estudo sobre a saúde do animal, sobre a espécie. Então, são esses tipos de criadouros. Aqui nós temos os comerciais, que é o segundo. Qual é a característica dele? Ele é um comercial, ou seja, para ser vendido. Então, qual é a finalidade dele? É o abate, a venda como animal de estimação e o combate ao comércio ilegal. Como eu disse para vocês, você tem que colocar 1, 2 e 3. Pode, inclusive, colocar um em cada linha. No 3, temos aí criadouros conversacionais, pode ser público ou privado, e a finalidade dele é conservação da fauna brasileira, colaboração com o IBAMA e intercâmbio de animais. Então, são os três tipos de criadouros autorizados pelo IBAMA que existem no nosso país. Então, agora, vocês vão pegar este esquema aqui e transcrevê-lo para o portfólio, certo? Levando para o portfólio, mais à frente eu vou dizer, né, um pouco da avaliação que eu fiz do portfólio, o que vocês devem fazer a partir de agora. Então, levando para o portfólio, vocês devem buscar colocar lá imagens acerca desses criadores. Então, você vai colocar lá o resumo, certo? Esse esquema, esse resumo esquema. Você vai colocar lá, né, o nome do texto, desculpa, o título lá, que é esse aqui que nós vamos utilizar. Resumo com base em esquema. E aí você coloca este resumo aqui. Depois que você colocar o resumo aqui, coloca, busca imagens, fotografias, talvez até esse daqui não, porque é o texto, né, na íntegra original onde ele foi publicado. Busque imagens desses tipos de criadores científicos, comerciais e conservacionistas. Tenta ali incrementar esse seu quadro resumo. Não é simplesmente colocar o quadro lá, passou, traçou, pronto, acabou. Então, eu quero que você incremente esse quadro resumo para ele ficar mais ou menos ali parecido com o infográfico, certo? Embaixo, você coloca lá a fonte, depois que você fizer naquela mesma página, você vai colocar a fonte. A fonte é essa daqui, viu? Porque é um texto que ele não é seu, ele é um resumo desse texto. Então, você coloca fonte, 2 pontos, Galileu, número 98, São Paulo, Globo, setembro de 1999. Repito, vai levar o esquema para o portfólio. Lá você vai decorar esse portfólio com imagens acerca dos tipos de criadores que nós temos. Após fazer isso, você coloca lá a fonte, que é essa daqui, certo? Lá na última linha. Seguindo aqui, ficou também para casa, né? Esse resumo, que aí nós temos
Complete o esquema desta página, lembrando-se do que estudou neste capítulo e no anterior. Procure empregar as expressões reproduzidas a seguir de acordo com as indicações do esquema, ressaltando os aspectos comuns ao gênero e indicando o que os diferencia. A apresentação de dados, linguagem direta e objetiva, citação de autoridades, elaborado por especialistas da área, intenção de dar explicações, intenção de informar e transmissão de saberes. Então, o texto expositivo e o texto científico, ele o quê? Ele é uma apresentação de dados, tem uma linguagem direta e objetiva, tem uma citação de autoridades, tem intenção de dar explicações, tem a intenção de informar e tem a intenção de transmitir, de transmissão de saberes. Então, tanto o texto expositivo como o texto de exposição científica. Mas somente o de exposição científica que é elaborado por especialistas da área. O texto expositivo, qualquer um pode fazer um texto expositivo, que é um texto que você vai apresentar dados conforme a pesquisa que você realizou, que vai, né, com uma linguagem mais objetiva, direta. Isso quer dizer que sem a linguagem figurada, sem buscar emoções, tem citação de autoridades, de pessoas que entendem daquele assunto que você está abordando. Enquanto o texto de divulgação científica, além dessas características também, ele já é elaborado especificamente por alguém da área, certo? Então, aí, por exemplo, eu vou divulgar um texto. A seguir, nós temos um exemplo, né, que deixa eu pegar aqui para vocês rapidinho. Esse aqui é um texto que vocês vão fazer sobre o sono. Então, por exemplo, quem poderia dizer sobre o sono seria um médico especialista do sono. Então, se um médico ele faz um artigo e publica numa revista, então ali a gente tem um texto de divulgação científica, porque é um médico, né? Ele entende do assunto porque ele é especialista da área. Quando vocês forem fazer, no caso de vocês, isso é um texto expositivo. Ainda que vocês trazem informação de autoridades no assunto, mas é um texto de divulgação científica porque vocês não têm autoridade sobre o assunto, vocês não são especialistas do assunto. Então, neste módulo, estudamos tipos de predicado. No quadro a seguir, há expressões que caracterizam os predicados verbal e nominal. Coloque nos quadros o que se refere a cada um deles. Formado com verbo de ligação, expressa a qualidade e estado do sujeito, a voz de Maria é afinada, Maria canta muito bem, expressa a ação do sujeito, formado com verbo significativo, apresenta predicativo do sujeito. Então, o predicado verbal. Qual é o exemplo? Maria canta muito bem. Então, Maria canta. Cantar é um verbo de ação. Então, aqui nós classificamos quem canta muito bem, Maria. Então, Maria é o sujeito, canta muito bem é o predicado. O verbo cantar aqui é um verbo de ação, por isso é um predicado verbal. Então, quais são as características? Ele expressa a ação do sujeito e é formado com um verbo significativo. O verbo de ação é também um verbo ou os verbos que expressam, né, a transformação do sujeito, são verbos significativos. O predicado nominal, nós temos o exemplo, a voz de Maria é. Aí aqui, o que é a voz de Maria? Então, a voz de Maria é o sujeito, é afinada, é o predicado. Então, é um predicado nominal. O verbo é o quê? É um verbo de ligação. Porque ele expressa uma característica do sujeito. Então, expressa a qualidade ou estado do sujeito, apresenta predicativo do sujeito e é formado com o verbo de ligação. Então, o verbo de ligação é o verbo são os verbos que expressam o estado, característica, a qualidade do sujeito, por isso é chamado de verbo de ligação, ao contrário do verbo de significativo, que é um verbo de ação. Então, observe que quando ele diz que ela é afinada, a característica da voz de Maria é o afinamento. Então, afinada é o que é afinada? Afinada é o predicativo do sujeito. O predicativo ele vem dentro do predicado, ele não é o predicado. Ele está dentro do predicado. O predicado é afinada. Qual é o predicativo? Afinada. É a característica dada à voz de Maria. Certo? Então, aí espero que vocês tenham, né, colocado as respostas corretamente.
e compreendido o assunto. Então, aqui nós temos a produção do texto informativo a partir de um infográfico. Então, o texto informativo, ele apresenta os diferentes saberes de forma sistematizada, com a intenção de expor, de explicar, de apresentar uma informação ou um conhecimento. Ele caracteriza-se por expor e organizar as ideias-chave em parágrafos, ser trabalhado com elementos de coesão para estabelecer relações entre os parágrafos e suas partes, ser desenvolvido em linguagem mais informal e mais objetiva. Então, leia a seguir os tópicos de um texto de divulgação científica sobre a saúde. Privação do sono no Dr. Drauzio Varela. Dormir 8 horas por noite é um luxo de poucos nas grandes cidades. O telefone que toca sem cerimônia até altas horas, o filme na TV, as crianças acordadas até tarde, os programas noturnos, o trabalho que levamos para terminar em casa e os compromissos logo cedo colaboram para que o intervalo de tempo reservado para o sono seja cada vez mais curto no mundo moderno. As pessoas que não dormem o suficiente sentem falta de energia para as tarefas diárias, ficam deprimidas ou irritadiças, queixam-se de dificuldades de concentração, apresentam maior frequência de doenças infecciosas, acidentes automobilísticos e envelhecem mais rapidamente. O número de horas de sono ideal para reparar as energias gastas em vigília costuma ser, em média, de 6 a 8 horas por dia. Enquanto para alguns 5 horas por noite são suficientes para enfrentar as tarefas diárias. Outros passam o dia cansados e se não dormirem 9 ou 10. Como regra, os mais velhos necessitam de menos horas de sono do que as crianças e os adolescentes. Os especialistas não conseguem entrar em acordo sobre quantas horas cada organismo precisa para repousar adequadamente. A maioria, entretanto, concorda com as 3 regras seguintes. Dormir o suficiente para passar o dia inteiro sem sentir sono, dormir até acordar sem necessidade de despertador, dormir o número médio de horas que costumamos dormir depois de alguns dias de férias, levar em conta que nos primeiros dias, sem compromissos, podemos dormir mais do que necessário. Sugestões para dormir bem. Observe abaixo as sugestões clássicas para uma boa noite bem dormida. Evite cafeína nas últimas horas do dia, não faça refeições exageradas antes de deitar, procure deitar no mesmo horário, mesmo nos fins de semana, procure fazer exercícios físicos durante o dia, mas evite fazê-los à noite, mantenha o quarto arejado e numa temperatura agradável, faça exercícios de relaxamento ou tome banho quente antes de deitar, evite dormir durante o dia. Se estiver deitado por mais de 30 minutos sem conseguir pegar no sono, saia da cama e vá ler um livro sob a luz de um abajur em outro cômodo. Não assista a TV no quarto de dormir. Então, aqui são as orientações falando sobre o sono. Aqui do lado, a gente tem um infográfico, também falando, né, da questão da posição do sono. Aqui nós temos, né, Folha de São Paulo é a fonte de onde ele foi retirado. Então, o desafio dessa sessão é você produzir um texto informativo curto sobre o sono, tendo como base os textos anteriores. Aí fala da sua produção, vai ser publicado, tantão. Só que não. Seu texto ele é mais um texto que vai para o portfólio. Então, você vai produzir agora um texto expositivo, né, um texto aí informativo, com base nesses outros trechos aqui. Não é você copiar o que está escrito aqui acima de Dr. Drauzio ou aqui nesse infográfico. Não é isso, certo? Você pode citar. E lembrando que quando a gente cita, a gente coloca entre aspas a fala que não é nossa e colocamos entre parênteses de quem a fala. Ou, se não colocar entre parênteses, você pode dizer assim, segundo o Dr. Drauzio Varela, certo? O ideal, isso aqui, ó. O ideal é isso mesmo. E você vai colocar lá, quando você coloca segundo o Dr. Drauzio Varela, abre parênteses, 2015, fecha parênteses, aí você coloca isso. Aí coloca entre aspas a fala dele, certo? Então, são algumas regras, algumas orientações que a gente precisa obedecer. Caso você não diga isso segundo o Dr. Drauzio Varela ou para o Dr. Drauzio Varela, você vai colocar a citação dele direto, entre aspas, aí você vai colocar lá na frente. Fecha aspas, abre os parênteses e coloca Dr. Drauzio Varela, 2015, certo? Quando você terminar o seu texto, você deve colocar a fonte, viu?
referências. Aí não coloca disponível, coloca referências, Dr. Drauzio Varela, e coloca aqui o coisa dele e esse infográfico também, se você utilizar. Então, o texto informativo, ele vai falar sobre o sono. A sua intenção é alertar a comunidade escolar para a necessidade e modo de garantir uma boa noite de sono. Por que motivo? Selecionar e organizar em linguagem própria as informações científicas, lidas de modo a aprender a atenção do leitor e esclarecer os cuidados com a saúde. Então, aí você vai escrever um texto informativo falando da importância do sono. Por que é importante ter boas horas de sono? Então, você pode também buscar outras informações, lembrando que é um texto curto. Então, você pode buscar outras informações, buscar em outros sites, outras reportagens, certo? Pode incrementar com um infográfico também, fica a seu critério, desde que no final você cita as referências. Certo? Então, aí tem como fazer, depois você vai pegar o seu texto e colocar no portfólio para posterior correção. Muita atenção no portfólio. Então, como eu disse, eu ia dizer agora algumas coisas sobre o portfólio. Então, olha, vocês viram que eu não rabisquei o portfólio, não anotei nada no portfólio, porque eu vou dar um feedback final. E eu não quero rasurar. Mas é o momento agora que você tem portfólios perfeitos, a identificação perfeita, sabe assim, de se babar mesmo, ali no zelo de cada um. Então, olha, cuidado com a margem. Eu disse isso no início. A ata, ela não tem margem. Então, era necessário que você delimitasse a margem. Então, delimite a margem direitinho ali, faça a margem do seu trabalho, coloca primeiro o gênero, então siga a sequência. Então lá, alguns estão atrasados, não colocaram os textos todos, não tem problema. Vamos seguir. Se você parou no texto 1, continua com o texto 2. Se você parou no 3, continua com o texto 4. Não vai nos importar agora a ordem. Devido a essa questão de não estar presencial, e ficou muito tumultuado para mim e para vocês, nós não conseguimos estabelecer uma ordem certa. Mas o importante é que o texto que eu estou solicitando esteja na ata para valer os dois pontos, tanto para a redação quanto para a língua portuguesa. Então, agora, na ata, você deve fazer a capa, certo? Enfeitar a sua capa do seu portfólio. Não é uma ata, é um portfólio. Enfeitar a capa bonito. Tem textos que, se não colocaram uma imagem, não colocaram uma ilustração, então ilustre os seus textos. Coloque figuras relacionadas ao tema do texto, certo? Então, eu quero agora, o retorno, quando eu solicitar o portfólio novamente, eu quero ele bem caprichado, certinho? Então, aí nós vamos observar. Aqui eu vou aguardar, Qualquer dúvida sobre o portfólio, vocês me perguntam. Então, coloca a margem, delimita, cuidado com as letras. Agora eu não vou poder fazer a correção e dar o feedback para vocês, mas caprichem aí na produção do portfólio. Então, abraços, até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Não tumultue. O texto é para ser feito agora, não vai pensando em deixar, depois eu faço. Eu não vou entregar a ata agora. Então, não faça isso. Por quê? Porque para frente a gente vai vir com mais coisas. Então, se você for deixando, ele vai atropelar. E agora eu vou ser muito fiel nas datas de entrega. Certo? Eu não vou ficar aí com alguns, entregaram depois, tiveram nota, eu penalizei em algumas notas, mas eu não vou ficar recebendo atrasos, não. Abraços e até a próxima.